Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zion Tarot. Estamos aqui hoje para mais uma leitura coletiva atemporal, então independente do tempo em que você chegou aqui, fica até o final, provavelmente tem uma mensagem para você. Sua mensagem pode estar no começo, no meio, no fim, assim como na mensagem inteira. Por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo e tá tudo bem. Pega somente aquilo que fizer sentido para você, o que tiver de acordo com a sua situação atual, com o seu momento. O que não fizer sentido, o que não ressoar, solta e entrega para o universo, beleza? Sem estresse. Desencana, solta, deixa rolar. E é isso aí, vamos ver o que o tarot tem aqui para você. Então é isso aí. Vamos lá, pessoal. Boa sorte aí para todo mundo. E aí, tarot, qual é a mensagem de hoje sobre o que iremos falar? Nove de ouros. Começamos bem. Cinco de paus e a força. Cinco de paus e a força. Bom, pessoal, aqui a gente está falando de um momento de colheita, de abundância, de contentamento, de satisfação, principalmente no campo profissional, no campo financeiro. Chegada de uma fase onde você colhe frutos, onde a energia, né, digamos, da prosperidade do dinheiro está muito favorável, época de colheita, de apreciação. Mais do que colheita, essa carta ela fala muito sobre o desfrutar daquilo que você tanto trabalhou, para alguns tanto esperou, para outros é no dia a dia, né? Saber desfrutar ali do que ganha, né? Do fruto do seu trabalho. E mostra sim a chegada de novas oportunidades, é porque assim, num sentido mais amplo, analisando o arcano em si, esse arcano isoladamente, fala sobre muita abundância financeira em todos os aspectos, entende?
Então, independente aí do meio que você está inserido, mostra uma ótima fase aí, tipo uma fase de contentamento e apreciação no campo financeiro. Aqui nós temos o 5 de espadas, uma carta que fala sobre lutas. Esse arcano, na verdade, ele é bem complexo, mas no contexto que ele caiu aqui, inclusive eu não costumo ler carta invertida, né? Todas as cartas ficam em pé no deck. Eu só leio invertido quando elas literalmente caem invertidas aqui. E ainda em ocasiões muito específicas, né? Quando realmente ele pede para uma análise, assim, uma atenção a mais no, no sentido mais olhar para esse olhar mais invertido da carta, porque independente da carta cair invertida ou não, todo arcano tem os dois lados, né? Assim como tudo aqui na matéria, na 3D, tem a sua dualidade. Então, como as duas cartas caíram invertidas, tanto a força como o 5 de espadas, aqui a gente pode estar falando sobre a colheita de algo. Existe algo aí, talvez algum projeto, talvez algum plano financeiro, ou talvez você esteja numa situação financeira com a qual você é uma coisa que vai te trazer muito resultado, vai te trazer uma mudança, um estado de espírito significativamente diferente. Porém, esse resultado financeiro vem, o tarô mostra aqui, através do soltar. Não vai ser pela força bruta, né? Não pela força. Não é algo que você tenha que necessariamente ficar correndo atrás ou insistindo ou tentando estratégias mirabolantes ou tentando quebrar a cabeça, tentando achar atalho ou tentando ser mais esperto do que os outros. Talvez você esteja começando num projeto, ou talvez você já esteja há algum tempo aí em um projeto, né? Aqui a gente está falando para um grupo mais específico de pessoas que trabalham para si ou tem algum tipo de empreendimento, pessoas autônomas, ou que iniciaram recentemente, né, algo. Ou para aqueles que pretendem iniciar, já fica aí a dica, da famosa mania da comparação, né? Que traz tanta sabotagem, a gente se sabota muito por conta disso, de comparar o palco dos outros com os nossos bastidores e tal, de ver o resultado dos outros e comparar com o nosso resultado atual. Muitas das vezes a gente olha para o resultado, não sabe o que a pessoa passou para chegar até ali, todos os degraus, todas as abdicações, todos os sacrifícios, todas os obstáculos, né? Quantas vezes essa pessoa a gente talvez não tenha pensado em desistir, talvez não tenha estado à beira de desistir e, e não desistiu, né? Teve paciência, teve consistência e principalmente autenticidade. É aquela coisa, o mal de hoje em dia, seja lá em que área da vida for, mas isso a gente vê muito no campo dos negócios e tal, empreendimentos, principalmente no ramo digital, a história, aquele lance de querer replicar o que está dando certo, de querer duplicar, enfim. Na maioria das vezes, para quem busca um resultado aí superficial, um retorno financeiro relativamente rápido, porém sem nenhum sentido e sem nenhum propósito, com a mesma rapidez e intensidade que vem, talvez é a mesma que vá, e talvez, né, coloque a gente em situações até mais difíceis do que quando a gente entrou.
é esse lance, né, de ver o que tá dando certo, ficar replicando. E aqui a gente não tá falando com esse tipo de pessoa, não. A gente tá falando de alguém que por algum motivo tá se sentindo aí, tá achando que tá demorando mais do que devia, talvez esteja um pouco agoniado ou querendo forçar as coisas ou olhando o resultado dos outros. Talvez até esses outros sejam aqueles, alguém que tenha inspirado você, a começar a, a a dar o primeiro passo e tal, ou pessoas que já estão nesse ramo há mais um tempo, você talvez olhe, se compare e, e aí você cai naquela armadilha de ficar comparando os resultados. E aqui fala para você soltar isso, né? A partir do momento que você tomou a iniciativa, isso você já está na frente de 90% da galera. Saiu do comportamento de manada, porém sempre tem uma armadilha sedutora no caminho, isso independente do caminho que a gente se propõe a seguir, né? Esse tipo de situação é uma coisa pertinente da matéria, é uma coisa pertinente da 3D, e é isso que a gente sempre tem que ficar atento para acabar não caindo nessas armadilhas, principalmente mentais, né? Os jogos psicológicos e manipulações psicológicas do coletivo, né? Aquele lance de tem que fazer, tem que seguir, tem que dar certo, não tem que nada, não tem que absolutamente nada. Quando você tomou a iniciativa de começar um projeto e dar a sua cara a tapa, dar o primeiro passo, tudo na vida tem os seus prós e os seus contras, tudo na vida tem o seu momento de maturação, o seu momento de crescimento, de expansão, alinhamento, né, para você atingir ali o seu público, o nicho certo, o tipo de cliente certo, fazer a carteira de cliente certa, dependendo do tipo de produto ou de serviço que você oferece, tem ali uma egrégora, um tipo de cliente, um tipo de pessoa que você vai atrair. E antes que sejam autênticos e que você construa a um longo prazo ali, ainda que mais lento, mas você construa uma relação de autenticidade e aquela sensação de que ninguém faz como você faz, você faz o que você faz de uma forma única, isso por si só já é muito mais satisfatório do que o retorno financeiro em si. Não que não seja importante, lógico, não sejamos hipócritas, porém é muito mais prazeroso quando você começa a ter contato com as pessoas que realmente estão ali de acordo com você. Mas aqui fala sim de que tem sim um retorno financeiro, de que tem sim. Isso realmente você vai colher frutos disso, porém, no momento certo, na hora certa, não é hora de ficar comparando, de ficar nessa métrica, né? Ah, e sim soltar, deixar as coisas fluírem, focar no processo, no que você anda fazendo, né? Dar o seu melhor ali no seu dia a dia e as coisas deixar o resultado vir e começar a falar por si só. Não cai nessa armadilha de ficar querendo o resultado logo, de ficar querendo o resultado rápido, porque ainda assim que viessem, né, da forma como você quer, talvez seja muito mais, te faça muito mais mal do que bem no caso, né? Talvez possa te gerar aquele lance, aquela sensação, o vício só pelo resultado em si. E aí cada vez mais você vai ficar preso a resultados superiores, 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 e você nunca vai estar presente no momento presente e você só sai de uma roda de ratos para ir para outra roda de ratos. Só muda, digamos que, o uniforme, né? A galera costuma falar muito da CLT e tudo tal, mas o que muita gente não costuma falar é que no meio corporativo acontece muita coisa muito igual no meio empresarial, no meio artístico, seja lá o que for, né? Todo mundo está sujeito a isso. E aí de repente você cai num burnout ali de trabalhar, trabalhar, trabalhar pelo resultado, resultado, resultado. E pior ainda, você não tem mais chefe. Você está fazendo isso por si mesmo e consigo mesmo. Então você olha para trás e olha as experiências, os chefes que você falou mal, as pessoas que você falou mal, né, de exigência, de que, entre aspas, aí uma palavra muito conhecida aqui, o chefe que arranca o couro, digamos assim.
E aí, nesse momento atual, você olha para você mesmo e vê que você se tornou uma pessoa assim consigo mesmo. E quando você se torna uma pessoa assim consigo mesmo, consequentemente, você tem uma grande chance, uma grande probabilidade de ser assim com um funcionário seu amanhã ou depois, ou com colaboradores seu amanhã ou depois, mas independente disso, você está sendo assim consigo mesmo. Então não caia nessa tentação de resultado por resultado. Tem que ser prazeroso, tem que ser divertido, tem que gerar valor na sua vida e das pessoas que você vai tocar com o seu negócio, seja ele qual for, seja ele um negócio físico, seja um negócio digital. O importante é o que gera, o que reflete na sua vida e na vida das pessoas. É você ter ética, você dar o seu melhor, não enganando ninguém, não passando a perna em ninguém, enfim, dê o seu melhor e o universo se encarrega de trazer as coisas no seu devido tempo, no seu devido no tempo certo, as coisas se alinham. Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Se você decidiu abrir um negócio próprio, se você decidiu não ser mais o mesmo, a fazer diferente, a não querer ser igual à maioria, né, talvez tenha sido o seu maior, sua maior motivação inicial tenha sido algum tipo de pensamento assim. Então continua assim, não tenta fazer o que está todo mundo fazendo por fazer, por ter sucesso, retorno rápido e eu não sei se vocês repararam, se você reparou, mas atualmente esses modelos assim não estão se sustentando assim por tanto tempo mais não. Tem aí grandes impérios digital, no físico, seja lá o que for, que não estão se sustentando mais porque perderam a base, entende? As estratégias psicológicas, emocionais de marketing, enfim, publicidade, corporativo, né? Estão ficando cada vez mais explícitas. O ser humano tem desenvolvido, né? Depois de tanto passar por situações assim, ainda que negativas, mas serviu de treino, né? Ah, aquele lance de que até o mal acaba cooperando para o bem, é mais ou menos isso. Serviu de treino para as pessoas aprenderem a identificar o que é real. Então, assim, eu não sei se você já ouviu esse termo aí atualmente, mas isso é um fato, a era da queda das máscaras. Então, pronto. Se você... Peraí, galera, fez um strike aqui. Se você se propôs a ser diferente, a fazer diferente, então se mantenha diferente. Seja quem você é, confie em você, confie no que você tem a oferecer e para de se comparar. Números não dizem nada, absolutamente nada. Lógico que num longo prazo, né, no decorrer da situação, é prazeroso, a gente, é normal, é do ser humano se desenvolver, ver as coisas numa crescente e tudo, mas tudo tem o seu tempo, entende? Não estamos falando aqui sobre crescer ou não, sobre atingir números significativos ou não. É muito bom isso. Porém, não deixe que isso seja o seu norte. Não deixe que isso seja o seu objetivo final. Que faça disso uma consequência. E aí sim, se você conseguir fazer isso, a não deixar mais o meio te dominar, o resultado te dominar, o exterior, os outros, entre aspas, te dominar, aí sim, além de você estar exercendo o seu propósito, né, trabalhando para si mesmo, colhendo os frutos do seu trabalho, dos seus dons, seja lá qual for a forma que você expressa isso, isso é remunerado, você usufrui disso de uma forma íntegra, bela, saudável, entende? Então é outro naipe, é outra sensação, você entende? É outro nível de percepção, outro nível de frequência. Então o tarô alerta isso.
toma cuidado aí com a ansiedade, simplesmente entrega e deixa fluir. Deixa eu pegar as cartas que caíram aqui no chão. Embaralhar de novo aqui. Ele tinha caído no chão. Eu coloquei ele no deck, embaralhei. Porque assim, se vocês sabem, quando tem que cair, ela cai. E aí ele voltou. Temos aqui então o Rei de Ouros e o carro. Dois arcanos maiores na mesa. E aquilo, mostra assim, ó, o carro embaixo do 9 de ouros, do lado do Rei de Ouros. Um movimento de expansão, né, de conquista, de êxito, de estruturação e domínio sobre a matéria. A gente está falando aqui de alguém que se torna referência no que faz e tem um resultado financeiro absurdo, mas como a gente estava falando ali na leitura, o Rei de Ouro só vem confirmando isso. Ele não, hipótese alguma, ele se desespera por dinheiro, afinal, ele é o Rei de Ouros. Então, quando o assunto é dinheiro, ele é o cara do dinheiro. Ele praticamente é o toque de Midas. Tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele faz. Por quê? Porque ele não é escravo, ele não faz pelo dinheiro em si, pela matéria em si. É pelo valor, entende? Ele entende o valor, a energia do dinheiro. Ele é sábio, ele é calmo, ele é equilibrado, muito pé no chão. Sabe que não precisa correr, que não precisa de pressa, né? Que para conquistar ele não precisa enganar ninguém, não precisa tirar de ninguém, não precisa de atalhos, entre aspas, entende? Então, domina aí o impulso de você querer cair numa manada. Tá vindo muito forte isso aqui, então fica esperto. Tem alguém aqui com um potencial muito grande na mão, talvez esteja no rumo certo, só tem que tomar cuidado aí com as armadilhas para não sair de uma e cair na outra. Mas é isso. O carro ele fala de movimento, de vitória, de êxito, de conquista. O carro ele não necessariamente fala sobre velocidade, mas sim de direção, constância e movimento. É aquele lance de você ter jogo de cintura e que você vai aprendendo com o tempo, conforme as coisas vão acontecendo, você vai ajustando a rota, você vai usando os seus valores, os seus conhecimentos para te direcionarem no caminho mais íntegro, no caminho mais honesto e no caminho de mais honra, né? Porque o carro ele fala disso também. Uma carta que fala de honra, né? De conquista pela honra, pela integridade, entende? Não por querer ser ligeiro, que é o que mais tem hoje em dia no mundo, e acredito eu que eu não esteja falando aqui com uma pessoa que quer se tornar alguém desse naipe. Não é mesmo? Talvez você seja até o oposto disso, mas fica aqui um alerta do tarô. Porque galera, isso é uma coisa muito comum, sabe? Às vezes a gente se pega algo que a gente critica ou a gente não concorda muito, talvez por dar tanta atenção ou ter tanto medo daquilo, se a gente não se
Viraram duas aqui, mas eu não vou aceitar. Se a gente não se policia, a gente acaba tendo uma tendenciazinha a experimentar ou a cair naquela armadilha de ser aquilo que a gente criticava. Então, vamos ficar ligeiro, tá ligado? Vamos lá. Mais uma. Rei de Copas. É aquilo. É um contentamento. Um contentamento a nível emocional. Lembra que eu falei logo no começo da leitura? Eu falei que não é uma carta de retorno financeiro que vem do além, ou rápido, ou uma coisa assim, tipo, oba, festa, eba, eba, sabe? Mas sim algo de mérito mesmo, entende? E algo meio que ligado à satisfação pessoal mesmo. O que eu falei que eu não estava falando aqui com alguém que queria ser o espertinho, eu concordava com esse tipo de pessoa, porém vem um alerta do tarô para parar de se comparar exatamente, porque às vezes essa pessoa que você se compara ou as pessoas que você se compara seja exatamente esse tipo de pessoa que você não quer ser, entende? Porque você não sabe o que, o que a galera faz por detrás dos bastidores para ter determinados resultados. Então foque no seu e tá tudo certo. É, Mas por isso que eu falei, eu não tô falando com uma pessoa assim, não. Muito pelo oposto, né? Muito pelo contrário. Fala de alguém aqui que literalmente tem algo de muito valor, de muito belo para entregar pro mundo. Faz com amor, faz com propósito, faz porque não só pensando em si próprio, faz pensando nos outros, em ajudar os outros. Para alguns aqui, para alguém pode também ter relação com propósito espiritual, com propósito de alma. E, pessoal, quando eu falo propósito espiritual, propósito de alma, vocês vão pegando aí no decorrer das leituras e tal. A forma como eu vou abordar determinados temas aqui, eu procuro ter cuidado para não cair em clichê e não acabar esbarrando em termos esotéricos, que a galera distorce e vira e acaba mais atrapalhando o coletivo, o pessoal, as pessoas, do que ajudando. Então, quando eu falo espiritual, missão de alma, coisa assim, não tem necessariamente, absolutamente nada a ver com religião alguma. E sim com aquilo que você sente no fundo da sua alma, sabe? Algo que é seu, algo que vem de você, né? Diretamente da fonte para você, tipo, é algo que você faz por amor mesmo. Agora eu fiquei até curioso aqui. Mais uma, Carol. Então, fique em paz aí, você não é qualquer um. O que você tem para entregar não é qualquer coisa. E quando é algo desse tipo, algo que realmente tem esse embasamento por trás, às vezes pode ser até sim mais lento para alguns, né, e tal, mas a estruturação disso, a base que você está criando, nenhum, nenhuma dessa galera que atinge resultados rápidos vai conseguir bater depois, entende? Estamos falando assim aqui sobre algo com propósito e algo sólido. O Três de Ouros. A carta que fala de resultados, de expertise. Essa carta, ela, apesar de ser de ouros, no naipe de terra, muito relacionada a temas materiais, mas como tudo, né, e como eu costumo falar, nada é regra 100% ali engessada, sabe? Principalmente no tarô, depende muito do contexto da leitura. Então, como aqui a gente estava falando de propósito, de dons e espiritual e tudo tal, para alguns aqui a gente pode estar falando de pessoas que trabalham com arte, com
com música, com poesia, pessoal da arquitetura também, pessoal de programação. Talvez você trabalhe aí com algo digital relacionado a IA, mas você tenha um propósito diferente, talvez você tenha uma forma diferente, um algo diferente, um algo único que você vem trabalhando aí e, e aqui mostra talvez a chegada até de parcerias, de propostas de parcerias, ou de você encontrando pessoas que também ressoam com o seu projeto, você talvez contratando pessoas aí, ou talvez sendo chamado para trabalhar com alguém ou fazer uma sociedade, enfim, algo assim do tipo relacionado a esse seu projeto. Então fica atento aí, pode estar vindo. Vamos ver o que mais. Dez de ouros embaixo do 8 de ouros. Oh, perdão, do 10 de ouro. 10 de ouros embaixo do rei de ouros. Nossa, que leitura maravilhosa. Bom, resultado financeiro aqui, ó, para quem estava aparentemente preocupado, porque aqui não fala necessariamente de preocupação, algo assim que estava muito excessivo. A única coisa que o tarô alertou foi sobre você não cair nessa de comparação e nem de querer acelerar as coisas ou forçar a procurar, porque procurar atalho e tal, porque você sairia totalmente do seu propósito. Ah, mas, mano, olha isso daqui. O 3 de ouros, 10 de ouros depois do 3 de ouros. Realização profissional, é, sucesso, abundância financeira é o ápice, né? Analisando o tarô pelo lado pitagórico, né, numérico de 1 a 10, crescente, de 1 a 10, o 10 seria o ápice. Então é aquilo, o ápice, né? Tipo, alguma proposta, tá? Para alguns aí, fiquem atentos a propostas de parcerias, ou você vai conhecer pessoas que estão alinhados ali com esse projeto, talvez dessa interação, dessa conversa, surge ali uma ideia, uma proposta, né? Ou ambos os lados já tenham, ou mais de um lado, né? Depende aí de quantas pessoas forem envolvidas. Pode nascer aí um projeto, vocês darem início a um projeto. Estamos falando aqui, sim, de algo revolucionário. Falei para vocês, tem alguém aqui que, mano, tem algum tesourinho aí escondido, tá trabalhando em algo aí muito revolucionário, muito diferente. Tem muita coisa que tá falando aqui para muitos relacionados à tecnologia, talvez programadores, tem algo muito relacionado com IA aqui. Você trabalhando, criando ferramentas de IA com propósitos não muito ortodoxos, não muito convencionais, digamos, eu usei a palavra ortodoxos, não sei por que veio isso, não muito convencionais, mas é algo que totalmente fora da curva, fora da caixinha, novo, inovador. Para alguns realmente vamos levar o nome da carta no sentido literal, né? Não é o tipo de coisa que qualquer pessoa entenderia, né? É o tipo de projeto que chamariam de louco, porém, talvez sejam os projetos mais tops. Tudo que a gente tem de mais top hoje em dia foi exatamente a galera que foi chamada de louca. E é um potencial absurdo aqui. Mostra literalmente um potencial aqui gigantesco, absolutamente grande, né? Algo que realmente vai mexer aí com o pessoal. E tá me vindo muito aqui, ó, olhando essa análise completa, eu acho que até por isso que
que veio aquele alerta aqui do, do tarô, bem no meio na cabeça da leitura, sobre você tomar muito cuidado para você não cair nas armadilhas e acabar se tornando alguém que você criticou, o tipo de pessoa que você criticou. Porque veja bem, o tipo de trabalho, o tipo de projeto, o tipo de coisa que está sendo mostrado aqui é algo tão fora da curva, fora da caixa, com potencial, né? Estamos falando aqui de pessoas com potenciais aqui a nível de startups revolucionárias. Sabe o que me vem à mente aqui agora? O próprio Zuckerberg no começo, né? Para quem não conhece a história aí, vá ver, dá uma olhadinha. Eu não sei nem se eu posso ficar falando os nomes aqui, né? Eu ia citar diversos outros aqui, mas eu não sei se pode dar BO no vídeo, acho que não, mas tem o filme do Mac também, McDonald's, Fome de Poder, quem quiser assistir. Mas enfim, não vou citar mais, mas é só para vocês terem uma base um parâmetro aí de comparação. Porque estamos falando de algo com esse potencial, mais no caso do Zuckerberg, porque tá vindo aqui, tem algo muito relacionado à tecnologia. Só que assim, é tecnologia, só que ao mesmo tempo tem algo a mais por trás, que eu nem vou explanar aqui o que é, para quem sabe exatamente do que eu tô falando. E é exatamente esse algo que tem por trás que torna isso revolucionário, porque tecnologia por tecnologia, nós já estamos numa crescente, a cada hora sai coisa nova aí. Porém, tem esse algo a mais, essa alma a mais, essa energia, essa essência, esse propósito, o que torna tudo isso muito, muito diferente. Então, esse projeto, esse algo que você tem em mente aí de criar, já tem esse nível de potencial. Por isso que eu citei aqui o Zuckerberg. Foi mal aí, às vezes dá uma travada, porque a mente fica a milhão aqui com excesso e velocidade de download. Mas enfim, só que aquilo, todo potencial, galera, assim como tudo, como eu te falei, na 3D, tem a ambiguidade e a gente tem que tomar cuidado e sempre ter o equilíbrio, porque para qualquer dos dois lados que a gente pender, vai dar ruim, entende? A galera tende a polarizar um lado bom ou outro lado ruim, ou vice-versa, e qualquer um dos lados em que você ficar muito tempo, né, onde a balança pender mais, vai dar ruim porque tem que haver o equilíbrio, a famosa história do caminho do meio. Então, o potencial do projeto, o potencial disso que você tem nas mãos é realmente uma coisa extraordinária, a nível de sim, de fazer diferença no mundo e a fim para si próprio, de mudar completamente a sua realidade, ah, sabe, uma coisa que dá água pro vinho e tal. Só que exatamente nesse tipo de coisa que estão as armadilhas proporcionais ao tamanho do seu projeto, ao tamanho daquilo que você conquista e que você alcança. Quando eu citei, né, quem eu citei, eu não vou ficar falando o nome toda hora porque eu não sei se estou entendendo aqui como vai funcionar, né, nas leituras, o tipo de assunto que eu abordo e tal. Mas quando eu citei o filme O Caso e tal, que eu citei, para quem já conhece a história ou para quem já acompanha, sabe que o potencial nasce genuíno, tem uma ideia genuína ali por trás, geralmente uma coisa revolucionária, uma coisa boa, uma coisa que foi feita com uma ideia inicial positiva, né, na sua essência, só que com o decorrer do caminho, e quanto mais isso escalava, quanto mais isso tomava uma proporção, mais a tendência da corrupção do próprio criador, entende? No seu caso, por isso o alerta ali do 5 de paus bem na cabeça, bem no topo da leitura. Então fica aí esse alerta. Talvez seja isso, você chegou aqui para isso, o tarô quis te mostrar exatamente isso, para você tem realmente algo muito sensacional aqui, só toma cuidado para não se perder,
procura sempre fazer essa análise, procura sempre se manter centrado, a cabeça no lugar e o seu coração sempre, né, que nunca a mente ou as ideias, o ego, né, o querer fazer para mostrar, para ser e tal, seja mais importante do que o propósito inicial. Que o seu propósito inicial sempre fale mais alto, independente de qualquer coisa, de resultado ou não resultado, entende? Porque aí sim, porque a coisa é mais fácil. O resultado em si, você ter uma startup dessa, você ter uma ideia dessa, você ter um resultado desse, em si pode acontecer. Tantos e tantos casos tem aí, mas o que é extraordinário de verdade e que é muito difícil ver é a pessoa se manter quem ela é, com esse potencial todo, entende? Ou ainda assim usar isso para bater de frente com o sistema de uma certa forma, usar isso para libertar pessoas, para ajudar pessoas, para provocar uma revolução positiva no mundo, entende? E é algo assim que tem aqui. É uma ideia assim, é algo desse tipo. Tem um propósito muito intenso, muito bonito, sabe? Com muito valor agregado. Valor não financeiro que eu digo, né? Por mais que tenha assim absurdamente aqui um potencial de retorno financeiro, mas estamos falando de valor de propósito, sabe? De algo íntegro, algo honesto, algo que realmente vem ali pra. Olha, se eu me empolguei tanto, porque eu curto esse tipo de assunto e tal. ah, e se eu for me estender mais essa leitura, ela já ficou extensa, agora que eu tô vendo aqui. Inclusive, eu vou encerrar, mas é realmente muito bom. Então é isso. Se você chegou até aqui, saiba que sim, você tem aí na mão uma coisa extraordinária. Vá com calma, acredite em si, acredite no processo, não apressa, não acelera, não fique ávido por resultados rápidos, porque isso é o principal sinal de que você está saindo do rumo. Se você não, para quem não conhece a história de quem eu citei aqui, né, do exemplo da pessoa e do caso que eu citei, uh, quiser dar uma pesquisada para entender mais ou menos, e naquilo, não se compara mais com os outros, o que você tem é único, você é único, e não seja mais um do mesmo, entende? O que mais tem por aí são galera que explode, principalmente no digital, explode, se perde e depois vira mais um do mesmo, depois a pessoa nem sabe mais quem ela é, se perde, tipo o que era valor se torna literalmente dinheiro, se torna escravo do dinheiro e fica um zumbi, sabe? Tipo, sem alma, que é alimentado. Enfim, eu não vou me estender demais, mas é isso. Tenha paciência, né? Porque é aquilo, pessoa certa, nas horas certas, no lugar certo, e nunca deixe a essência disso. Mantenha sempre essa essência, sabe? O seu coração ali nesse projeto é o que vai fazer total, absoluta diferença. Mesmo porque a sua proposta, todo por trás disso, é essa, né? Então, a partir do momento que desalinhar, né, você pode sair do caminho, mas enfim. Desejo para você toda a sorte do mundo, toda a energia positiva aí, que você alcance o que você deseja, que você se mantenha no caminho. Solta, entrega, relaxa, confia, aprecia, curta, tudo vai dar certo no momento certo. Beleza? Se você chegou até aqui, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você conhece alguém que você queira compartilhar, ou se você pensou em alguém, sentiu que tem que mandar para alguém, ou ver a imagem de alguém, coisas assim do tipo, durante a leitura, sinta-se à vontade para compartilhar. E gratidão pela sua presença, obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui, a leitura foi top. E é isso aí. Um abração, um beijão, a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau.